Vou pôr o link aqui e meu e-mail. Até mando no WhatsApp aqui, o link Tá. e meu e-mail, que daí você me manda. Beleza. Beleza? Eu te mando depois aí. Tá ok. Fechou. Beleza, gente. Eu Fechado, pus aqui, valeu. desculpa aqui o lado das camisas aqui, viu? É que não consegui hoje cobrir aqui o fundo, tá? Tá tudo limpinho, cheiroso, fica tranquilo, tranquilo. Ainda bem que a gente tá no 3D, né? Daqui a pouco 4D eu vou estar aí do teu lado, aí na holografia do teu lado. Vocês sabem que já desenvolveram, né? Uma holografia que a gente falando pelo vídeo, a pessoa já tá do seu lado, tipo Star Trek. Muito legal. Ai, sério? Que massa. Sério. Depois eu mando o link para vocês, é muito legal. Mande. É muito interessante. Me senti junto com o Star Trek. Galera, vamos continuar então nosso bate-papo? A telinha aí tá de boa, né, para vocês verem? Tá, então vamos lá. A gente finalizou o bate-papo da semana passada. Então vamos lá. O que a gente já viu de habilidades? Só para fechar aqui, já que o grupo tem sido mais ou menos fixo, tá entre 8 e 12 pessoas. É isso que por enquanto a gente está variando. Eu acho que a tendência depois, mais para frente, é a gente criar, até o Rei estava falando comigo, a gente vai bater um papo amanhã, a gente está criando algumas outras coisas, mas a princípio eu acho que a questão das habilidades, elas estão vindo bem a calhar, né? Eu acho que está ajudando quem está aqui a poder utilizar nos seus empreendimentos. Isso já é alguma coisa muito útil, porque a gente realmente está transformando através do que a gente está aprendendo em algo melhor, né? Eu estou sentindo isso, é isso mesmo, gente? O meu entendimento está correto? Neilton, Lê, Kellen, Adele, bem-vinda, você vai ver como é que é o nosso bate-papo, fique super à vontade. Você quer se apresentar para nós? Pri, desculpa, não tinha visto você, Pri. Pri e a Bruna. Tudo bom, Dani? Tudo jóia. Pode falar, Adele, fica à vontade. Eu comecei a assistir alguns vídeos, né, do Círculo, aí eu fiz esse workshop que a gente teve de cocriação. Tá bem, eu não estou conseguindo ouvir, tá muito baixo. Eu acho que é o microfone, que eu tô só com fone. Não, só um pouquinho mais alto que dá pra gente ouvir. Pronto, eu comecei a assistir alguns vídeos do Círculo e fiz o workshop agora da cocriação. Aí eu estou começando a utilizar agora o Zoom de vocês, algumas aulas para ver como é a dinâmica. Eu moro em Pernambuco. O que você faz, Adele? Eu estou estudando acupuntura no momento. Eu sou formada em enfermagem e administração, mas eu não exerço nenhuma dessas duas funções no momento. Só trabalho um pouco ainda com acupuntura, com aurículo e estou concluindo um curso ainda. Que legal, muito bem-vinda, viu? Obrigada. O nosso grupo tem pessoas de todas as áreas possíveis que você imaginar. E ainda aquelas funções que serão criadas. Também tem gente que também está aqui. Então, bem-vindo. Obrigada. O Miguel já está aí para dizer isso, né? O Miguelzinho já está aí, já é o nosso mascote. Miguel é empreendedor. Já sobre empreendedor. Priscila, bem-vinda. Bem-vinda. Quer falar um pouquinho, se apresentar para a gente rapidamente? Olá, tudo bem? Eu acabei de me inscrever no Círculo, estou um pouco perdida, gente. Tá bom, a gente vai te ajudar a você conseguir se situar. Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Tá, Joia. Qual que é a tua área? O que você faz? Conta rapidinho aí para nós. Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E eu tenho um projeto que se chama Marketing da Luz, que é justamente unir autoconhecimento e espiritualidade ao marketing. Então, eu acho que tem tudo a ver com a proposta de vocês, né, de empreendedorismo e espiritualidade. Por isso que eu falei, eu não, preciso entrar, ver que a galera tá conversando. Olha, Priscila, eu senti até arrepio agora, viu? Muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda, é isso aí. Marketing da Luz. Inclusive, só pedindo com vocês, quem chegou agora, depois vocês quiserem, fiquem à vontade hoje, no próximo encontro, a se juntarem. A gente tem o nosso grupinho lá do WhatsApp. A gente está tentando não fazer grupos demais, sabe? Só com aquilo que é necessário, porque é 388 milhões de coisas para a gente se dividir.
Mas depois, se vocês quiserem e acharem que vale a pena e agrega valor, vocês deixem os seus números. O Rê, a Fefa nos ajuda, a gente coloca lá, já anexa no grupo. A gente tem trocado algumas informações. E uma coisa que está acontecendo agora que tem a ver com isso que você falou, está havendo um programa de inovação, um workshop de inovação muito interessante, que inclusive está falando de mundo de regeneração, de pilares da paz, de agronomia com física quântica, enfim, tem algumas coisas diferentes. Nós estamos falando aqui, gente, primeiramente para a Adele e para a Priscila, né, que chegou. Tem duas Priscilas, tá? Que eu vou chamar Pri, é a Pri aqui do Círculo, e tem a Priscila que está chegando agora. Depois a gente vai chamar de Pri 1 e Pri 2 também, porque não vai ter jeito. Vai... Círculo. Acho que vamos falar Pri Andretta e Pri Maia, né? Pri Maia. Então tá bom, Pri Maia. Aí, então o que a gente está... Estou dividindo isso com vocês, porque já está rolando esse workshop essa semana, ele é gratuito, online, não pelo Círculo, mas a gente aqui, pelo Círculo de Empreendedores, também está fazendo vários movimentos para poder olhar para fora e trazer as coisas. A gente tem dividido, Adele e Pri Maia, duas situações. Aqui e agora, o que nós estamos fazendo de bem para ajudar ao enfrentamento do Covid, situações que são emergenciais, coisas que estão rolando. E a gente agora está entrando numa visão também de futuro, mas assim, um futuro que ajude a estabelecer novas habilidades ou aprimorar habilidades dos empreendedores, tá? Nas suas características, seja no empreendedor individual até uma organização, aonde a gente consiga ter métodos e ferramentas para nos ajudar a realizar. Não só, não é menos importante não, o pensar, o agir, mas está conectado uma coisa com a outra, porque mais do que nunca a gente precisa arregaçar as mãos e ir em frente, né? Toda a transição pede isso e nós também necessitamos disso para nos movermos, né? Então essa é a ideia. A gente falou até agora então do que foi mesmo, gente? Qual que foi a primeira habilidade? Fortemente que a gente falou na semana passada. Muito silêncio. Vai, Kellen. O que nós falamos? Tô só dando oi para mais um gêniozinho que chegou ali, ó, com o Renato. Ah, a Rebeca está aqui com a gente. Muito bem-vinda, Rebeca. Aqui, e essa é a Valentina. E aqui é a Cris Brandini. E tem um iPad aqui. Oi, Valentina. Tudo bom? Essa é filha do Rei. Tudo jóia? Saiu correndo. Rebeca, muito bem-vinda. A Cris está aqui com a gente também. Deixa eu ver, não. Agora... Oi, gente. Eu tô só dando aula aqui enquanto isso, tá? Mas eu tô de olho em vocês também. Tranquilo. Rebeca, muito bem-vinda. Qual que é a tua área? O que você tá fazendo? Eu sou secretária executiva no Ministério do Meio Ambiente. Eu sou de Brasília. Minha área é a administração. Legal, muito bem-vinda. Muito prazer em conhecê-la. Aqui a gente está com um time aqui legal. Então, eu estou falando um pouquinho das coisas que estão acontecendo para quem chegou agora mais ou menos se situar. E aí, depois que a gente terminar, se vocês quiserem ficar um pouquinho mais para qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Tá bom? Ok, obrigada. Tá joia, muito bem-vinda. Então, gente, a gente falou então sobre criatividade e inovação, fortemente. Depois a gente começou a falar do segundo grupo de habilidades, que é planejamento e execução, que a gente chamou brincando de planejação. Mas vocês lembram por que eu falei planejação, né? Ciclos menores, a gente testar, experimentar, usar tudo aquilo que a gente falou um pouco de design thinking, para que a gente possa adaptar no nosso ciclo e fazer ciclos menores com aprendizagem. E aí a gente faz o ciclo completo, experimenta, prototipa, faz acontecer e vai para um novo ciclo. E aí, com isso, a gente consegue ser mais assertivo no que a gente deseja construir. Seja numa solução, seja num produto, seja em qualquer atividade que o empreendedor desenvolva. Tanto faz se ele está dentro de uma organização ou se ele executa isso individualmente. Acho que esse é o grande resumo. O que eu deixei na tela aí para a gente já começar a bater um papo? O que são objetivos e resultados-chave? A gente está falando de uma metodologia que chama OKR, que em inglês Objectives and Key Results, que a gente traduziu aí para o português, são objetivos e resultados-chave. Como que a gente vai traçar isso? Como que a gente vai construir
esses objetivos e resultados-chave. Por que a gente precisa deles em primeiro lugar? Se a gente não tiver um propósito, a gente pode ter um propósito falado. Começar a construir algo tangível para a gente poder criar esta consequência, criar o porquê que nós estamos fazendo determinadas ações. As ações não existem só pelos meios, elas têm que ter um fim. E esse fim, aqui no caso, a gente está tentando tangibilizar utilizando esta metodologia. Que aí ela é bem recente do ponto de vista de utilização das empresas ágeis. Então, a gente está realmente colocando metodologias ágeis no pensamento do empreendedor. E isso é fundamental. Sem isso, o empreendedor não se move, porque ele precisa ter uma velocidade, e eu diria uma agilidade, não é rápido, mas é ágil, para que ele seja consistente e se mova com uma fluidez maior. Acho que esses são os dois pontos importantes. Fluidez, que vem da agilidade. Então, quando a gente fala em agilidade, não tem que confundir que faço tudo rápido. Não, eu faço isso mais ágil e aí eu tenho consistência nisso, consistência e coerência. Então, essas são algumas características também que a gente falou aqui. O OKR, basicamente, ele é um método para estabelecer metas, tá? Então, no nível mais básico, ele está dizendo o seguinte, é uma abordagem para a gente gerir isso em toda a empresa, que pode ser só nós, não há nenhum problema, empresa pequena, e mesmo microempreendedor individual, e essas mesmas prioridades, elas precisam impulsar. O que é mais importante disso? É compartilhar as metas com toda a cadeia de valor que faz parte do nosso empreendimento. Até dei o exemplo. Poxa, eu sou vamos dizer assim, uma organização de um homem só, beleza. Você tem alguém que você compra ou alguém que você faz parceria para algum serviço e algo que você entrega. Então, você precisa estabelecer junto nessa cadeia de valor quais serão os OKRs, os objetivos a serem alcançados. Porque aí a gente começa a dar uma visão não só intraempreendedor, mas também em toda a cadeia de valor que faz parte do empreendimento. Mais do que nunca, nessa situação pós-Covid e nessa situação novo normal, que é o que vocês já estão ouvindo falar por aí, o novo normal, porque do mesmo jeito não será. Tem muitas pessoas céticas que dizem, não, nada vai mudar, todo mundo vai voltar no comportamento anterior. Parte realmente vai voltar. Agora, a outra parte já vai pensar de uma forma diferente, como nós estamos pensando em empreendimentos espiritualizados. Que aí a gente está entrando em consonância com essa transição para um mundo de regeneração. Não faz sentido fazer as coisas do mesmo jeito a partir do momento que a gente está fazendo um trânsito para poder chegar no mundo, eu prefiro falar regenerativo, que tem muita coisa para ser construída. Não é que vai estar tudo maravilhoso e virou a chave, não. Nada disso. Vão ser vários anos ainda de vários atropelos e aprendizados, né? A gente precisa só extrair o melhor desses aprendizados. E aí o método em si, mais importante que eu quero deixar aqui é as metas precisam ser compartilhadas. O cara que está na ponta precisa saber qual que é exatamente a minha meta, o cara que está no meio precisa saber qual é a meta, quem trabalha comigo precisa desenhar essa meta e participar dessa construção comigo. Então, o que é importante a gente ter aqui? O que a gente tem que informar para ter uma meta? O que nós vamos ter? Eu vou pôr alguns exemplos depois. Quais são? Então, o que é importante anotar aqui ou guardar na mente? Um objetivo, ele informa o que, ele informa os principais resultados com o como e as táticas que são o meio que eu vou chegar lá. Então, eu preciso estabelecer isso de uma forma tangível. Eu preciso ter um número, eu preciso saber exatamente quantos profissionais eu quero alcançar com essa questão do espiritual. Eu tenho um objetivo de alcançar 20 empreendedores em 3 semanas, trabalhando 2 vezes por semana. Vamos falar assim. É o que a gente aqui está fazendo, de uma forma consistente. O que está sendo interessante no nosso empreendimento aqui, nesse que nós estamos falando? Círculo dos Empreendedores, como exemplo bem prático. Nós estamos tendo uma constância das pessoas que estão participando. E elas estão tentando implementar em seus negócios, em suas atividades, aquilo que nós estamos trazendo de troca de ideia. Isso já é algo muito, muito bom. Poderia ser só um volume, ter maior volume de pessoas e alcançar mais, mas ao mesmo tempo a gente não poderia ter a proximidade que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? 2 eixos que a gente tem que sempre olhar. Abrangência e profundidade. Esses 2 são muito importantes, porque é muito comum a gente perder o foco dos nossos objetivos se a gente não estabelece eles
com essa razão bem determinada, né? Não precisa ser estanque, mas a gente tem que saber o momento em que a gente vai fluir mais numa abrangência, menos numa profundidade. A profundidade é o quanto que eu preciso saber de determinado assunto, que é exatamente o nível que a gente tem que estar executando. Então, o que é importante observar aqui? Que essas táticas ou objetivos não são tarefas. A gente tem um monte de tarefa para realizar, que é o que a gente dividiu com aquela ferramenta chamada Trello. Eu espero que vocês estejam utilizando para poder ajudar vocês. Ela é muito rica, não custa nada e vale muito a pena, para a gente poder até depois fazer alguma simulação colaborativa lá mais para frente. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Bom, vou passar para o próximo aqui. Então, por que as empresas? A gente falou sobre os riscos, isso aqui eu já tinha passado, eu só estou retomando para vocês relembrarem. Todas as falhas que acontecem, desde fracasso de projetos, chegada de concorrentes que são imbatíveis, entrada em zona de não lucro, estagnação da empresa, a gente comentou sobre isso, só dei uma leve retomada, e aí a gente entra no planejamento estratégico. Como que a gente define uma estratégia? Ela é um conjunto, então, de compromissos e ações que a gente define para explorar algumas competências que a gente tem, essenciais na nossa visão de empreendimento, né? Pode ser na nossa organização, na nossa visão de negócio, né? E aí, com isso, definir a estratégia é escolher alternativas para competir, né? É definir o que fazer e, principalmente, o que não fazer. É bem claro assim. Hoje a gente tem uma distinção entre metodologia ágil e metodologia waterfall, que é a cascata, e a gente pode deixar isso meio híbrido. São duas formas da gente fazer essas coisas. O que nós estamos querendo olhar aqui é como que eu trago a minha conexão do planejamento estratégico para uma realidade mais próxima, utilizando os OKRs de uma forma mais prática, num ciclo mais curto. Vocês lembram a palavra-chave que eu falei disso? O que era aquele círculo que eu sempre falei? Começa e termina. É uma sprint. É um ciclo. Aí ele vai ser menor. Não vai ficar aquele planejamento longo e aí nada acontece. A ideia é fazer isso mais vezes ao ano, de forma que toda a minha organização saiba o que a gente para onde a gente está indo. O que a gente pretende, aonde a gente pretende chegar. Isso daí dá uma coisa que chama propósito. Quem trabalha com millennials e quem trabalha com outras gerações sabe o quão é importante a gente dar significado e propósito para todos esses jovens. Porque a galera não mais suporta fazer sem saber por quê. E nem aonde isso vai dar. Não tem, fica sem compromisso se a gente não fizer isso. Então, a ideia de estabelecer uma estratégia utilizando a metodologia OKR é essa. Aqui eu fiz um ciclozinho de planejamento estratégico simples, só para a gente pôr na cabeça. O que ele tem aqui? Eles têm 5 etapas, lendo só o gráfico para ficar fácil. Eu tenho uma coisa que eu estou analisando e depois eu vou ter que executar uma síntese. Eu diria que uma das maiores habilidades nos profissionais e nos empreendedores é como sintetizar algo que ele faz. Para que ele seja atrativo, para quando ele está falando com o investidor o ouça, dê voz àquilo que ele está tentando passar, para que a gente consiga ter um drive bem legal, uma síntese. E não é fácil fazer síntese. Então, aqui o gráfico está mostrando. Aí embaixo, aqui embaixo com o mouse eu estou passando, a gente tem o quê? O que está acontecendo? A gente tem concorrência, a gente tem imitação, a gente tem inovação no meio desse caminho e a gente tem algumas coisas para sustentar. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo aqui seria assim, gestão, avaliação do desempenho estratégico e a missão. O que a minha empresa ou a minha organização pretende fazer? Pode ser a mais simples possível, tá, gente? Isso daqui precisa ser construído mentalmente para que a gente organize as ideias. E a partir que a gente organiza bem as ideias, a gente consegue ser assertivo em qualquer tipo de empreendimento. Segundo passo, a gente tem que analisar o ambiente externo, né? Mundo, região, país, a gente falou um pouco sobre isso já. Governo, qual é a regulação, o que eu vou fazer está relacionado a alguma regulação. Exemplo, produção de máscaras. Ah, mas eu quero fazer máscaras para determinados hospitais. Cara, é diferente fazer para o hospital e fazer para quem vai ser ajudado aí fora. E que tipo de regulação
vai ter que estar regulado pela Anvisa? Vai ter que olhar isso. Então, as características que vai ter para poder traçar o meu produto. Estou dando um exemplo bem prático do que a gente está vivenciando. O que eu tenho que olhar? Tendências de mercado, quais são os cenários. Normalmente, gente, a gente constrói 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. E aí, não quer dizer que a gente precisa, nessa visão, colocar algo extremamente complexo. Não, nem que seja a gente ter uma ideia, que é exatamente o que está acontecendo agora. Vou dar um exemplo prático. Hoje, as cidades e municípios do país estão traçando 3 curvas. 30% de distanciamento social, 50% de distanciamento social, 70% de distanciamento social. Concorda que são 3 cenários? Para cada um desses 3 cenários, o que pode acontecer para desenhar as melhores ações? Não quero dizer que está bem, não estou aqui julgando o valor se está bem ou mal feito, mas essas 3 curvas estão sendo divididas com a população. Então, aqui é isso que eu quero dizer dos cenários. Terceiro passo é uma análise interna. A turma que eu tenho, que trabalha comigo, aí pode ser, por exemplo, a turma que eu tenho o Daniel, o Ferreira e o Santos. Os 3. O meu nome é Daniel Ferreira dos Santos. Então, eu só tenho um cara. O recurso que eu tenho é esse. Como é que eu vou me dividir? Tem hora que eu tenho que estar olhar com o olhar do cliente. Então, eu tenho que ir onde? Na rua. O meu produto é alguma coisa que eu vou vender no varejo, eu tenho que ver como é que esse cara se comporta lá fora. Como que isso vai acontecer lá fora, na ponta. Vivenciar o que ele está vivenciando. Não é da minha cadeira. Aí tem outra hora que tem o Daniel, que vai estar sentado planejando alguma coisa aqui. Então, ele tem que estar olhando para essa visão. Então, é bem esse exemplo de como a gente tem que ser multifuncional dentro dessas características. Quando eu falo em recursos humanos. Financeira, fala assim, cara, o que eu tenho de grana para poder investir ou que eu possa aportar agora para isso? Eu tenho essa condição para poder aumentar. Vamos dar um exemplo agora? A gente está num momento de sustentação das famílias em casa, certo? Uma boa parte está tendo aumento, os negócios estão até aumentando. O pessoal que trabalha na área digital e desenvolvimento, por exemplo, você hoje conseguir ter um desenvolvedor para aplicativo, que a gente chama de dev, full stack, esse cara é super difícil conseguir, porque ele está muito cheio de serviço. Muito cheio de serviço. Todos aqueles caras que fazem delivery estão muito cheios de serviço agora. Agora, a outra parte não está. Aquela outra parte está sofrendo alguma consequência de não ter chegado lá antes. E agora estão tendo que correr. Quanto de capital ou de condições se tem para poder vivenciar este período, que é tão incerto. Então, esse é um ponto aqui. E quais as competências que a gente tem para lidar? Porque tem hora que você tem que olhar e falar assim, eu não estou conseguindo lidar com essa situação digital. Como é que a gente mede métrica de WhatsApp ou de Instagram ou de LinkedIn para saber se realmente a gente está tendo mais gente interessada no que a gente está mostrando? Será que o meu vídeo precisa, sabe, esse tipo de coisa? Aprendizado que a gente vai ter que buscar uma competência que talvez a gente não tenha. Nunca vivenciamos aquilo e nunca aprendemos aquilo. E agora a gente tem que trazer e aportar essa competência para dentro do nosso negócio, do nosso empreendimento. Tá tudo bem até aqui, gente? Na velocidade que eu estou indo? De boa? Tudo bem? Tá, só dar um... Depois disso, a gente tem um quarto passo aqui, ó. Escolha da estratégia. Isso aqui é até muito conhecido, que tá muita coisa ligada a Michael Porter, coisa que a gente já estudou misturada aqui no meio, mas o meu objetivo não é falar nada desses nomes. O objetivo é a gente pensar, eu quero ser alguém que vai diferenciar o produto em relação a alguém que já faz. Eu quero conseguir fazer uma coisa muito barata, que seja boa, e eu vou me diferenciar pelo custo, que eu vou ser mais atrativo pelo custo, seja solução, serviço, produto, o que seja que a gente vai fazer, tá? Um negócio que eu tenho que ser foco, ele não pode ser muito aberto e ele é muito focado, por exemplo, vamos falar álcool em gel. Essa parte química. Eu estou pegando coisas do Covid para ficar fácil na nossa mente. Ou uma solução de aplicativo para medir como que está acontecendo a movimentação das pessoas nas ruas. Eu quero ser muito específico ou eu quero ter um leque mais aberto de soluções? Então, isso quer dizer foco.
Então, foco e sinergia está muito ligado a isso. E tem implementação e controle, né? Quais são os projetos estratégicos e como que eu vou estar inovando isso. E aqui a gente cria um ciclo. Basicamente, é um ciclo do passo 1 ao 5, onde eu tenho análise, eu abro, depois eu tenho que sintetizar, depois eu tenho que olhar para fora, recircular. Eu estou fazendo uma análise interna e qual é a estratégia. O conceito na nossa mente, a gente pode adaptar ele para uma coisa mais complexa ou para uma coisa muito simples, tá? Tem coisas que a gente pode fazer passos bem rápidos e tem coisas que, dependendo da natureza, exige um trabalho maior e mais profundo, tá bom? Tudo bem aqui? Beleza? Vou para o próximo. A pirâmide eu vou passar bem rápido. A pirâmide, basicamente, ela tem lá, por que eu existo? Em cima, missão. Depois, o que é importante para a gente, como empreendedor? A visão aqui, valores, né? Depois, visão. O que a gente quer ser? A análise externa. O que está acontecendo no setor, na região? Ela nada mais é do que uma tradução daquele anterior, mas de uma forma um pouco mais em termos de perguntas. Volto a dar o seguinte toque e recomendação aqui. Para qualquer negócio, orientem-se por perguntas bem formuladas. Isso é muito importante. Se a gente se orientar bem por perguntas, a gente já tem 50% do problema explícito na pergunta. Consequentemente, a nossa resposta vai estar melhor orientada. Então, isso é muito, muito importante. Depois tem assim, o que a gente está ou não está fazendo, que é a análise interna. O que a organização precisa fazer. O que é... Aí vem as tarefas. Então, aquilo que a gente falou na semana passada, que eu mostrei rapidamente no Trello, as atividades, o que vai, o que não vai, separar tal, está relacionado a tarefas e também a alguma coisa estratégica. O que a organização precisa visualizar. Eu pus de uma forma mais assim fácil de a gente poder capturar, né? E embaixo os resultados. Evidente que aqui não vai entrar os acionistas nesse caso, mas seria efetivamente nós, como empreendedores, como resultados de satisfação para aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, basicamente, o que está entrando o OKR? O OKR, ele entra aqui, ó, eu vou voltar a 1 e vou vir de novo para vocês verem a mudança. O OKR, ele está entre esses dois níveis aqui, ó. Tarefas, resultados-chave. Como fazer os objetivos estratégicos. É isso que a gente está falando aqui dentro. Com isso, eu fiz montei aqui mais ou menos estruturados. Vejam se faz sentido, tá? No eixo horizontal, é uma estruturação e uma formalização da técnica. Como é que eu vou ser? Eu vou ser mais impositivo. Quanto mais à esquerda, mais próximo do eixo vertical aqui, mais à esquerda, mais para cá, eu estou sendo mais impositivo e mais top-down. Cara, é para fazer assim, você está entendendo? Muita gente não aceita mais isso, certo? Mas acontece. A gente tem uma série de organizações que trabalham assim. Eu brinco muito, que a gente, como consultor, que é o seguinte, tem momentos que a gente pode ser diretivo, discutir as coisas. E tem certos momentos que a gente... consultivo, que a gente vai consultar. E agora tem certos limites que talvez a gente ainda não esteja preparado para isso. Talvez a gente seja um pouco diretivo. Mas aqui está bem no extremo. O impositivo, top-down, de cima para baixo. E aí o de cima para baixo pode ser você mesmo como empreendedor, com o seu time, com as pessoas que estão com você. O Daniel vai falar para o Ferreira. O Ferreira vai abaixar né? Não, tá bom, vou seguir o que você está falando para eu fazer. Ou, mais à direita, eu vou ser mais participativo e democrático. Tudo a ver com o que a gente está passando, né, gente? Não foi de propósito, hein? Participativo e democrático quer dizer o seguinte, dá mais trabalho, vocês concordam? Ser participativo e democrático exige argumento, discussão, ouvir de um lado, equilibrar, construir uma solução conjunta. É o futuro, é o empreendedor espiritualizado, é o mundo de regeneração, certo? Só que a gente está nessa transformação. E no eixo vertical, a gente tem assim, ó, menos estruturado, que é a estruturação da técnica, e mais estruturado. Aonde está o OKR? Está aqui, ó. Ele tem que ter uma visão, ele é um pouco menos estruturado e ele é mais participativo e democrático.
Ah, mas quer dizer então que menos estruturado ele é mais permissivo ou ele é mais desorganizado? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que você tem mais fluidez. Você tem mais fluidez a partir do momento que você estabelece isso, porque você está estabelecendo em conjunto. Só que a gente tem um grande ganho depois. O compromisso não é só seu. Não é uma área de planejamento estratégico que definiu o que fazer e jogou para o outro, que não sabe o que está acontecendo na ponta, como que vai entregar, de que forma vai fazer. Não. A galera está junto, construindo, e está compromissado a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 1 mês, depende da realidade de cada negócio, a fazer isso acontecer. Então, a fluidez do estratégico para o operacional é muito melhor, o ganho. E pode mudar. Vai voltar. Vamos redesenhar. Então, no próximo ciclo, no próximo sprint, vamos redesenhar esse objetivo. Vamos ver quanto que a gente alcançou, como que a gente pode redefinir esse objetivo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, qual que é a ideia aqui, nesse gráfico todo? É gestão mais participativa com as equipes e processos menos burocráticos. É isso. Não quer dizer que não tenha que ter metodologia, porque às vezes a gente fica numa... sabe esse negócio de 0,1, gente? Não dá certo esse negócio de 0,1. A gente está vendo aqui que não dá certo. Não é de um lado o extremo do outro. A gente tem que tentar chegar na maturidade da nossa organização empreendedora e saber direcionar para onde a gente quer ir essa fluidez, para onde a gente vai construir ela. Isso é o que tem a ver. A realidade de cada um aqui que está batendo papo aqui, ou batendo não, porque só eu estou falando, né? Mas aqui, que está aqui me ouvindo, está numa realidade diferente e tem uma concepção de negócio diferente. Mas não quer dizer que não possa ser utilizada essa ferramenta. Para qualquer um é válido. Tá? Aí, chegando nos objetivos e resultados-chave. Eu quero passar um vídeo, e eu vou passar agora rapidamente uma partezinha dele, que é o seguinte. Quem criou o OKR foi um cara chamado John Doerr. Tá? Ele criou esse método. E ele está no TED, como eu disse para vocês, acho que há 2 semanas ou na semana passada. Eu tenho aqui o vídeo, que é exatamente esse YouTube que está aqui, aberto, para a gente poder curtir. Dá para baixar também, uma outra coisa que eu ia dividir com vocês. O TED é um aplicativo que você pode baixar na sua máquina, no seu celular, TED. E aí esse TED Talks fica disponível, muito legal. Tem muita coisa em português, muita coisa traduzida, muita coisa com legenda, de vários assuntos diferentes. Então, são pensadores muito legais. Vocês já devem ter visto, mas, enfim, trazer esse ponto também. Aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele está dizendo o seguinte: o processo de OKR depende do estabelecimento de metas mensuráveis. Eu vou realizar o objetivo X conforme medido pelo resultado-chave Y. Basicamente é isso. Eu não tenho um detalhamento tão micro, mas eu também não fico tão fluffy, não fico tão assim desconexo. Essa é a grande ideia. Tá? Então aqui eu vou tentar passar uns minutinhos, porque eu acho que vale a pena sair um pouco da minha voz aqui, que até eu estou cansado dela. Um minutinho. Chegando, o vídeo tá bom, gente? Tudo bem? E aí, gente? Muito bom, né? E aí, o que vocês falam? Faz sentido? Acho que sensacional, Dani, isso aí. Fala, Pri. Opa. E como a gente se desvia do caminho, né? Como é sutil isso, né? A gente se desvia do caminho. É uma verdade. Eu achei muito legal, é exatamente o que a gente já falou aqui sobre propósito. O why é o que dá origem para o
o que fazer e como fazer. É o círculo, Golden Circle, que a gente falou aqui também, de como a gente vai construir isso. Ainda mais se nós desejamos efetivamente sermos, de fato, empreendedores espiritualizados. Nós temos que estar convictos da nossa busca. E as restrições vão ser enormes. As pessoas que estão atrás, tem aqui a Pri, fazem parte do ciclo, eles estão nesse movimento. Eles sabem quão difícil é começar. Juliano, a gente tem exemplos práticos do nosso lado, existem várias coisas. Até quando a gente quer fazer uma coisa igual a essa aqui, tem dia que a gente fica meio desanimado e fala, meu, será que... Cara, que será nada, eu vou fazer, ponto. Quem tiver que estar comigo vai estar, quem não está afim ainda, respeito. Mas vamos continuar, mas tem propósito. Tem que tocar no coração, entendeu? Tem que fazer sentido para a gente continuar. Ah, vivemos de brisa? Não. Nós precisamos ter uma condição boa de vida também, ao mesmo tempo que está construído um futuro. Né? Quantos de nós não estão tendo que abrir mão de tantas coisas para poderem fazer outras? São escolhas, essas escolhas têm que valer a pena. Então, acho que aqui tem a questão do que a gente fala muito de razão equilibrada com emoção, cardíaco com frontal e coronário, essa conexão tem que estar muito balanceada. Né? Tem dias que a gente está um pouquinho mais, outros dias menos. Então, eu achei esse filme no ponto certo para a gente poder falar dele agora, com maturidade, com um momento diferente, todo mundo entendendo um pouco de metodologia e ferramenta, para a gente adaptar as coisas. Porque a gente aprendeu tudo até hoje em caixinhas separadas, mas, na verdade, tudo está conectado, junto e misturado. Isso é que é a grande tesouro, né? Isso que dá o verdadeiro conceito de fraternidade, que não é só ser bom, mas é como que eu vou agir de uma forma assertiva para poder ser bom e melhor, acreditando naquilo que eu estou fazendo e dando um passo melhor. Então, quando a gente fala de inovação e a gente fala de eficiência, faz sentido tudo isso, porque eu vou gastar menos energia onde eu não preciso e vou gastar mais energia onde é necessário. Isso é o ponto do foco. Né? Então, isso que eu queria trazer com muita, não sendo só eu falar, mas assim, pessoa que criou. O cara criou, foi esse cara que criou. E você vê que ele até hoje batalha por isso, né? Então, isso eu acho muito, muito rico. Se eu falar mais, eu vou chorar. Não vou falar mais. Eu achei bem importante. Eu achei bem importante que tu disseste das caixinhas, né? Porque quando eu levantei a mão antes, eu não acho que onde é que é a coisinha de levantar a mão, por isso que eu levantei fisicamente, tá? Ah, tá. Não, eu te mostro. Tá. Eu acho que, não sei se é só no celular que eu consigo encontrar, mas enfim. Eu tô no computador. Porque é isso, assim, o bem que tu disseste, nós aprendemos em caixinhas. Não é que esse conhecimento não tenha vindo, tá? Nós temos aí o Neilton, que é um cientista, hoje ele ainda defendeu lá nas redes sociais, ou sei lá que dia, só sei que foi hoje que eu li. Nós fizemos projetos científicos nas nossas escolas. Nós aprendemos a raciocinar com relação ao problema, aonde chegar, qual o passo a passo, mas era tão difícil de aprender, seja pela metodologia do professor, seja pelo estágio onde nós estávamos. Nós, as gurias aqui, representadas por nossos hormônios, por nossas transformações, não que vocês também não tenham tido puberdade, vida madura, filhos que chegam. Então, são todas essas caixinhas, instabilidade na família, a má alimentação, o sono, que nos impedem ou nos propiciam a evoluir. E óbvio que em toda a humanidade tivemos pontos de luz. Só que agora chegou num momento que o planeta precisa de tanta luz que todos nós estamos recebendo essas oportunidades, como as gurias aqui nos propiciam existir o círculo e nós estarmos nessa roda juntos, né? Então, fortalecer isso com esse chacoalhar que tu nos fez hoje, acabou. É de se comprometer sim, porque a Kellen sonhou conosco, esteve conosco nos desmembramentos à noite e ela tá com pique. Hoje ela quer aula. Então, eu vou fazer o meu melhor, que eu vou estar lá, porque vai fazer sentido na vida dessa guria que tem que deslanchar. Se ela vai chegar no topo que eu quero que ela chegue por ter condições de compreender, eu não sei, mas ela vai dar algum passo, um salto quântico, o que for, né?
Então, é lindo isso que nós estamos vivendo aqui. Eu sou muito grata a vocês por essas infinitas oportunidades. E só queria fechar solicitando, se há possibilidade, aí vocês estudem, nos avisem, do acesso a todas as aulas que nós tivemos, porque eu consegui acessar a primeira lá. Então, a partir desse conhecimento todo, onde nós chegamos hoje, se nós pudéssemos voltar e reavaliar e montar um projeto aula a aula, eu penso que seria muito enriquecedor. Sim. Ô, Kellen, com relação às aulas, a gente está disponibilizando. Eu estou atrasado com 2 por conta de um problema de cloud, mas do dia 4 e do dia 11. Mas desde o dia 30 de março, todas elas estão gravadas e disponíveis. É para a gente encontrar. Depois me diz qual que está sendo a dificuldade. Aonde isso? Porque tá no lá. Telegram não tá. Não, ela está no YouTube. Ah, tá ok. Aí com esse ponto aqui, vamos colocar, dá tempo da gente fazer alguns exemplos agora. Então, o objetivo e o resultado-chave. Entendemos bem o que essa metodologia pode nos ajudar. O que é muito importante? Vocês visualizarem aonde vocês estão para aplicarem isso. Então, aqui, as características então que foi dito. Ele tem que ser inspiracional, atingível, qualitativo, controlado e factível para um trimestre. No caso, a gente pode traçar aqui tempos diferentes, tá bom? Depende muito da natureza do negócio. A gente normalmente faz, porque como é estratégico, a gente tenta falar 3 meses e depois você vai desdobrando nas sprints. Porque normalmente uma sprint de execução no método ágil, ela vai de 2 a 4 semanas. Então seria assim, a cada 3 sprints, eu estou tendo uma revisão do meu planejamento estratégico. Mais ou menos essa é a referência. Mas é claro que para cada negócio a gente pode traçar diferente. Eu vou começar ele com, enxergar ele em, de repente, 2 meses ou em 1 mês e meio. Depende muito aí da realidade de cada um. Tá? Com isso, o que é importante aqui a gente ter? Ele é qualitativo, que é apenas o nome de um grupo, né, o conjunto. Ele é fácil de memorizar. Tem uma linguagem da empresa, do negócio, da organização. Começa com um verbo. Tem um ciclo. No caso aqui, o exemplo é o ciclo trimestral. E cada objetivo tem entre 2 a 5 resultados-chave. Então, o que o Google... Aí até que é legal que a gente pôs como Google. Expressões que transmitam pontos finais e estados. Por exemplo, escalar a montanha. Aumentar em 5 pontos percentuais o índice de satisfação do cliente. Ou aumentar o faturamento do produto X em X%. Basicamente, é a forma da gente estabelecer e escrever um objetivo. Quais são as principais características? Né? Ele tem que ser específico, estar alinhado, quantitativo, tem que ter próprio e aspiracional. Esse material aqui todo que está aqui, ele é da consultoria mesmo que eu atuo, tá? da Conexão Integral. Aí aqui, o resultado-chave, qual que é o mensurável? É esse aqui, esse é um exemplo legal. Ó. Quais os tipos de resultado-chave? Valor. Vender, aí eu pus bem prático mesmo, tá? Vender 2 milhões do produto X no seu ano de lançamento. Para qualidade, que é um segundo objetivo, OKR. Ter no máximo 2 correções de falhas no aplicativo. O outro está relacionado à eficiência, à dimensão e eficiência. Reduzir o tempo de setup de máquina em 2 horas. Aqui é um exemplo bem fabril, né? Onde eu tenho, de repente, eu perco muito tempo fazendo setup de máquina. Vamos dizer que eu vai inverter numa mesma máquina, eu produzo essa caneta, mas eu também produzo essa caneta. Mudou as cores aqui, o modelo, mas eu preciso mudar como que eu vou construir isso e tem um setup. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Eu preciso reduzir esse tempo de setup o melhor possível. Esse é um exemplo. E o outro mais é lançar uma nova campanha de marketing até março. Então, também tem o que, tem o como, tem algumas características importantes nos objetivos. Para escrever o resultado-chave, aqui, ó, verbo, aqui é a dica, mais especificidade, mais a métrica. Então, tá aqui. Exemplo, reduzir o cancelamento de clientes em 5%. Isso é um resultado-chave. Então, aqui, verbo, elevar de 10% para 15% a participação de mercado do produto Z. A forma de você também escrever. Eu pus alguns exemplos que são bem práticos para a gente tentar memorizar e trazer para a nossa realidade. E aqui uma forma de medir, né? Eu estou tendo lá 100 progresso,
um esforço relevante, é bem uma temperatura, né? Uma gradação, né? Para ficar fácil da gente, pô, sem progresso, eu estou tendo um esforço relevante, meu caminho está certo de busca do resultado, 50%, ambicioso, 60% a 70%, e 80% a 100% requer esforço fora do comum. Então, aqui, na verdade, é uma escala. É só um exemplo mais gráfico para que a gente consiga tangibilizar isso, né? Essa forma de trabalho. Um ponto importante é nunca a gente ter mais. Então, por exemplo, aqui para nós, assim, para vocês, minha dica é pensar de 2 a 3. 2 a 3 objetivos, OKRs. Construir. Acho que essa seria uma coisa interessante para vocês, para os negócios, para a visão de vocês, dos empreendimentos de vocês. Enxergar isso. De 2 a 3 OKR. Como que eu posso olhar para o meu negócio, estabelecer isso e começar a trabalhar nesses ciclos, de acordo com essa realidade que eu vivencio no meu empreendimento. Acho que isso é bem útil. Tá? Um outro ponto importante, né, para elaborar que eles sejam bem fortes, é usar estrutura de frases simples e diretas. Não vou copiar e ler tudo que está, mas o mais importante é ser simples e direto, né? Uma ideia de como eles vão aparecer. Por exemplo, o executivo de vendas aqui, o papel dele é esse. Vamos dizer, a pessoa que executa a venda. Vamos dizer que sejamos nós. Nós somos empreendedores e estamos relacionados a essa venda. Qual é o meu objetivo? É alcançar o maior desempenho de venda na história da empresa. O KR1 vai ser, esse é meu objetivo. Qual que é o meu KR, que é o Key Results? É aumentar a receita de vendas em X%. Em determinado tempo. Eu sugiro aqui ter essa situação do tempo também. O KR2, que é o Key Results 2, manter a taxa média de conversão em 30%. Taxa média de conversão, vocês sabem o que isso quer dizer, né? Você está convertendo mesmo aquele potencial cliente num efetivo cliente. E o último, KR3, é aumentar os assinantes anuais em 20%. Então, quanto que eu vou redesenhar a forma como eu estou trabalhando. Então, esse é bem um exemplo prático, né? Tá dando para alcançar isso que eu estou falando, gente? Tranquilo? Um executivo de marketing, tá aqui, ó, impulsionar o crescimento da receita. Esse é o objetivo. Porque o OKR tem uma característica que ele pode ser elástico, em função do tamanho da sua organização. Ele não precisa ser extremamente específico, mas ele pode ter efetivamente uma definição clara de tangibilidade. E aí, dependendo do negócio, uma coisa você está desenvolvendo, por exemplo, eu vou injetar essa tampinha, deixa eu pegar aqui na câmera, essa tampinha da caneta. Aqui, talvez os meus objetivos tenham que ser muito mais específicos, minuciosos. Eu trabalho com ele. E o outro, eu estou falando de um executivo de marketing para impulsionar a receita. Então, são naturezas diferentes. Qual é o primeiro Key Results, ou o primeiro resultado-chave? Conquistar 500 leads qualificados. Todo mundo sabe o que é leads aqui? Leads é potenciais aqui, né? De você ter para dentro disso. Depois o outro é contribuir com 100 vendas por meio do funil de vendas online. Então aqui, ó, ele está pondo até o como no OKR2. Ele está estabelecendo quantidade de vendas, de que forma que ele vai fazer, qual canal que ele vai estar fazendo isso. Então é uma outra, um outro estabelecimento. Né? Então isso aqui é um OKR que seja bem forte. O que são estes itens, né? O objetivo, o resultado-chave e a tarefa. Colocar no ar página dos produtos no site da empresa. Peguei bem um exemplo legal, que é bem o que a gente que está com conteúdo, o próprio Círculo que está trabalhando aqui, outras pessoas que estão trabalhando muito com site. Eu tentei pegar alguma coisa que fosse mais relacionada à nossa realidade digital agora. Aumentar as vendas do produto A em 15%. Melhorar os resultados B2B. B2B é business to business, é de uma empresa para outra. Tá? Que não é o cliente final. É alguém antes do cliente final diretamente. B2C é consumer. E B2B é uma outra empresa que vai prestar serviço para alguém que está na ponta. Aprovar a arte da embalagem do produto. Isso aqui o que é? Isso é uma atividade. E vai ter uma data. Tá vendo aqui a diferença? Isso aqui, ó, eu vou aprovar a arte da embalagem. Ela vai ser parte de uma entrega, mas ela não é exatamente a entrega. Eu vou aprovar a arte da embalagem do produto, mas ela vai contribuir, essas tarefas e atividades que a gente colocou no Trello, vão contribuir para os OKRs que a gente está desenhando. Tá clara essa diferença? Isso é que vai fazer diferença para linkar as coisas.
Não misturar OKRs com tarefas e atividades. Subir de 280 para 320 reais o ticket médio do produto. Analisar clusters do mercado e lançar a campanha de vendas. Aqui, ó, só para fazer uma brincadeira com vocês. O que é o objetivo aqui dentro? Ó? Porque aqui a pergunta é, o que são todos esses itens que eu li? Aqui à esquerda são objetivos? São resultados-chave ou são tarefas? É por isso que eu li de novo para você. Qual que aqui é tarefa, então? Que eu já dei a deixa, né, até, né? Quais são tarefas aqui? Falar, as meninas normalmente são quem mais falam. Só eu que falo, vou deixar outras. Vai, Pri Maia, Pri Andretta, Fefa, Rosana, que está aqui com a gente agora. Todas as descrições são as tarefas, certo? Não. Tem algumas aqui que são objetivos, do lado direito. Tem algumas que são resultados-chave. E tem algumas que são tarefas. Analisar cluster e aprovar a arte da embalagem do produto são tarefas. Analisar cluster. Cadê? Tá aqui isso. E Aprovar a arte da embalagem. São tarefas. Beleza. Já excluiu duas. Tá. O que é o objetivo? Aumentar Lançar a campanha também, né? E aumentar as vendas é o objetivo, né? Essa daqui é? Objetivo. Acho que é resultado. Se aumentar as vendas do produto em 15% deve ser um resultado-chave, porque tem um verbo, a quantidade e o que você quer fazer. Resultado-chave, isso. Certo. Nossa, a internet tá... Melhorar os resultados B2B é um objetivo. O melhorar os resultados B2B, ele aqui está, vamos dizer assim, na metodologia OKR, que a gente também tem outros, mas aqui no OKR, ele é o O do OKR. Ele é o objetivo. A partir do momento que eu tenho o valor associado a como que vai ser, eu tenho um resultado-chave para aquele OKR. Se eu colocasse assim, aumentar as vendas do produto A sem o 15%, é o objetivo. Mas eu estou pondo um resultado-chave para esse objetivo, que é os 15% que eu quero, que eu desejo, tá? Subir de 280 para 320 também é um resultado-chave. Tá? Então, essa é a ideia, só para a gente fazer uma distinção de tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha lista, na minha task list, e aquilo que são as minhas entregas. 6 e 10, né? Estamos ainda no time. Tudo bem aqui com esses exemplos? Beleza. Olha lá. Deixa eu ver agora se eu vou passar mais algum aqui que vai fazer sentido já. Aqui, ó, normalmente aqui é para você fazer um acompanhamento. Os outros não faz sentido passar agora. Esse aqui talvez faça sentido. A gente fazer um acompanhamento semanal. Se a gente está falando em ter um objetivo trimestral, é importante a gente a cada semana estar fazendo o quê? Um monitoramento desses objetivos OKRs que a gente estabeleceu, objetivos e resultado-chave, para poder ver como as coisas estão andando. Então aqui, exemplo, melhorar os resultados das vendas. O KR aqui é aumentar as vendas em 15%, o mesmo que a gente pôs lá atrás. Na semana passada, quais foram os seus resultados? Eu aumentei em 4% as vendas. Quais as dificuldades? Olha que legal as perguntas. Quais as dificuldades? A campanha não está esclarecendo para os clientes quais são os benefícios de entrega de valor. Eu preciso corrigir isso na hora de vender o produto. Qual a previsão para a próxima semana? Ajustar a campanha e atingir 10% de performance. Então, na metodologia ágil, a gente utiliza ou as weeklies ou as dailies, e aí, na verdade, a gente está falando, tentando adaptar aos empreendedores. Como que a gente faz um monitoramento e controle dessas metas, desses OKRs, vamos falar assim mais fácil, vocês já entenderam o que é, para eu poder ver se eu realmente estou chegando naquilo que está sendo traçado. Então, eu consigo ter um acompanhamento. Eu não vou ter uma surpresa grande quando chego lá. E mesmo assim, eu consigo ter uma visão de qual o caminho que eu vou mudar na minha rota para poder chegar naquilo que eu estou traçando. Exemplo, ninguém sabia que ia cair essa situação da pandemia. Tinha uma traçagem de um determinado OKR, tá? Sem considerar a pandemia. Entrou a pandemia. Você concorda que todo mundo teve que redesenhar os OKRs? Teve que redesenhar. Porque mudou a situação muito numa situação macroeconômica que levou, não tinha como ele sair daquela situação, mas só que criou outros OKRs.
porque ele vai ter que mudar a forma dele vender utilizando os meios digitais, entenderam? Então, você vai ter que mudar a sua energia para poder fazer outros OKRs e reduzir aquele que não faz mais sentido. Essa é a ideia e o poder dessa metodologia. Tá? Que nada mais é, se a gente olhar lá antigamente, de traçar objetivo e tudo mais, é que aqui tem umas nuances mais interessantes, né? A gente consegue trabalhar de uma forma mais próxima. E mais do que isso, a gente acompanha de perto. Não é um negócio que alguém define e o outro faz. Esse negócio não dá certo. Tá? Então, essa é a... E aqui tem algumas ideias de como a gente... Q2 é a semana 2, Q3 é a semana 3, Q4 é a semana 4. E aí eu vou tendo o quê? Um feedback do que está acontecendo, fecho um ciclo, defino quais são os OKRs, faço o check-in, acompanho, inicio outro ciclo, que é exatamente o que a gente mostrou. Tentei mostrar de uma forma mais gráfica. Aí tem alguns exemplos de ferramenta, como que a gente pode fazer, mas isso aqui não faz... Mas é assim, no Excel mesmo, tá vendo? É bem simples para você. Eu posso traçar os objetivos, qual que é as dependências, o que é a finalização, qual é o resultado. Então, eu faço de uma forma mais estruturadinha, né? Que a gente consiga fazer o nosso negócio fluir. E a gente acompanha aquilo que está dando certo e aquilo que não faz. Aqui é uma espécie de um reporte semanal, vamos falar, para nós mesmos. Porque é muito comum, gente, a gente se perder e esquecer as coisas, o que foi traçado, o que foi objetivado. Aqui são alguns softwares que já existem para fazer controles de OKR com gráficos e tudo mais, mas não precisa de tudo isso. A gente pode fazer com o nosso by the book aí, Excelzão, fazendo de forma bem prática e utilizando o Trello com as atividades que vão entregar os nossos objetivos. Não quer dizer que a gente não possa pôr objetivos no Trello, é só a gente estabelecer bem as listas e vamos falar assim, a forma de escrever isso naquela ferramenta Kanban que a gente trocou uma ideia na semana passada. Tá bom? Quais são os benefícios? Ele provoca um alinhamento bem forte no propósito da empresa, da organização, de nós mesmos, se formos menores. Ele tira as equipes da zona de conforto, porque a gente vai começar a alocar bem esse trabalho, e ele vai reduzir a dificuldade em gerar objetivos e resultados chaves mais assertivos, né? Ele vai reduzir um pouco essa dificuldade. Vai gerar foco na organização e vai mudar o modelo mental, né? Você vai, na verdade, vai chegar momentos que a gente vai perguntar, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Aí você volta no why, né? Por que é mesmo? Qual que é mesmo o propósito? Todo mundo sabe o propósito, todo mundo reendereça o propósito e continua ao trabalho dos ciclos que precisam ser construídos. E aí, com isso, a gente aumenta a velocidade dos projetos. Tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Valeu? É isso daqui que eu estava querendo... Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se ficou. Vamos bater um papo só para a gente fechar o nosso bate-papo de... Vou tirar isso da tela aqui. Dani, a minha internet aqui tá péssima, então eu ouvi... Não, tranquilo, eu vou por aqui. Frase... Gente, fala para nós aí, que agregou essa forma que a gente construiu hoje para fechar essa visão e execução, o que vocês acharam? Eu já utilizei isso em ambientes diferentes. Alô? Oi, deixa eu ouvir, agora deixa eu ouvir. Caramba, minha internet está horrível, pessoal. Eu vou tentar falar, se não der, aí eu falo assim, quando minha internet voltar a melhorar aqui, eu participo mais. Travou de novo. Tá bom. Depois eu falo, então. Tá bom. E aí, gente? Fala aí, Lê. Para mim foi interessante, porque, antes de mais nada, eu super recomendo esses 2 livros aqui, ó. Monge Executivo. Esse aqui é sensacional. Isso aqui depois você põe uma foto lá no grupo. Tá bom. Esse aqui vai sensacional. Esse aqui vai despertar. Já leu para o teu filho, Leandro? Já li por enquanto para mim, Kelly. Primeiro para dirigir a minha vida, né?
que é brabo. Às vezes a gente não é um bom líder nem com a gente, né? Quem dirá com o pequeno, né? Tô brincando, é que ele é um gêniozinho aí no meio, né? Aproveita e lê junto aí. Não sei se a tua esposa lia também algo na barriga, né? Mas ele já estava aprendendo. O outro livro é esse aqui, ó. É o que mais se fala no momento, tá? A Estratégia para o Oceano Azul. Ele fala que mais de 80% do mercado ainda está para ser descoberto. Sim. Então, o que a gente cria é só apenas o mercado vermelho. E dentro desse livro aqui, e complementando já essa excelente palestra, foi sensacional, tem sido, para mim, de uma riqueza formidável, assim, sensacional. Eu, há pelo menos uns 6 anos atrás, eu tive uma ideia, uns 6 anos não, 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive o pensamento de trazer cursos de Pilates para a minha cidade, que é uma cidade pequena, né? E eu fui falar com os meus amigos da faculdade e eles ficaram tudo doidos. Falaram, Alface, você vai levar isso aí, você dá um tiro no seu pé. Mas aí eu comecei a questionar eles, né? Falar sobre números. Porque eu sempre fui de fazer muitos cálculos, né? Então, eu sempre coloquei na ponta do lápis quanto que meu estúdio atenderia de alunos, o quanto seria uma estrutura mínima. E aí você vai descobrindo a realidade, né? De, por exemplo, meu estúdio hoje, ele comporta 200 alunos. Esse foi nossa estratégia, né? Mas se eu tivesse um estúdio simples, eu comportaria 70 alunos só se eu trabalhasse das 6 da manhã às 10 da noite. Então, o que acaba acontecendo? Se você não tem esse ponto de estratégia, e falando mais ainda, se você não ocupar, por exemplo, no meu caso, né, trazendo para a minha realidade, o meio do dia, porque horário nobre você coloca aluno pra caramba. Todo mundo quer horário nobre, né? Começo da manhã, final da tarde, começo da noite. Eu quero ver você colocar no meio da tarde, porque senão você não vai ter os 70 alunos, né? Então você tem que ir mudando justamente as suas estratégias. Por quê? Porque eu preciso de mais espaço para atender as pessoas que procuram os primeiros horários da manhã, que esse daí é o nosso primeiro faturamento. E aumentar os alunos que ficam no final da tarde e à noite. Porque isso daí é uma estrutura boa e é sempre uma maior oferta, né? Só que os meus alunos, contrariando, sem pensar, sem nada, eles falaram, você está dando um tiro no pé. Aí comecei a falar para eles, por exemplo, se eu com esses 70 alunos, a minha cidade é pequena, 70 mil habitantes, eu vou estar trabalhando com 0,001% da população. Se eu tivesse 100 estúdios na cidade, eu estaria trabalhando com 10% da população. E ainda falo mais para vocês. O Ministério da Saúde fala que 80% da população vai ter um sintoma de dor na coluna, seja na cervical, seja na torácica, seja na lombar. E como eu, numa cidade pequena, vou conseguir atender sozinho 56 mil pessoas? Não tem jeito, né? Então, a gente tem que abrir brechas e, por exemplo, na estruturação de empresa que eu fiz, por exemplo, eu via que não ia acontecer mais de aumentar os meus alunos. E aí eu comecei a dirigir formação de novos profissionais, para sempre estar na liderança, no sentido do quê? De desbravar o mercado, mostrar que é sim possível as pessoas darem aula sem criar a concorrência, né? Que é justamente o que a gente traz da espiritualização hoje, né? A gente não precisa mostrar que é concorrente. A gente tem que falar que, por exemplo, se eu não consigo lidar com tal patologia, tem uma pessoa que ela vai gostar e vai conseguir atribuir ao aluno. Eu não preciso fazer lista de espera, né? Eu preciso passar para outro aluno, porque repartir o pão com as pessoas, né? E aí hoje eu tive a grata surpresa, porque um dos meus amigos que estavam me questionando, ele tinha uma empresa de calha, né? Então fazia trabalhos de calha para casas, enfim. E ele está aumentando o negócio dele. E aí eu passei a ideia para ele do dispenser de álcool, né? E ele fez um projeto bacana pra caramba. Eu falei, cara, eu quero vender isso aí porque eu tô precisando de um extra,
né? Falei, tô precisando de um extra, eu vou vender isso aí também, cara. Ele falou, não, beleza. Só que hoje eu tive a grata surpresa, ele marcou uma reunião comigo e acredito que vai combinar perfeito com tudo que eu venho aprendendo, porque ele chamou para representar a empresa dele em uma linha nova, uma linha sensacional. Por quê? Porque eles vêm substituindo a madeira. Então, eles estão passando para metalurgia agora, né? Então, com equipamentos de aço, e eles montam como se fosse Lego. Ele mostra até uns pedacinhos. Olha, se fosse 50 centímetros aqui nesse lado, não caberia a madeira, caberia, cabe o aço a gente pode derreter, pode reutilizar. Então, ele vem numa estruturação formidável, sim, excelente. E que talvez eu vou começar a usar junto com ele tudo que eu venho aprendendo. Porque ele está desbravando o mercado e ele me convidou para poder ir junto com ele. Então, putz, vai ser sensacional. Boa, boa. Bom ouvir isso, viu? Bom ouvir essa história. Muito bom. Sensacional, gente. É isso aí. Gostei do seu depoimento aí. Alguém tem algum ponto para falar? Gostaria de compartilhar? Eu. Fala, Pri Maia. É lindo esse tapete que você tem aí atrás. O que é atrás de você? É porque eu gravo vídeo aqui, gravo aula, né? Aí eu coloquei um pano. É um pano legal, indiano. Bacana. Não tem essa coisa feia aqui, ó. Mas eu tava na cozinha, né? Vocês viram que eu vim pra cá porque tava acabando a bateria do computador. Na verdade, eu gostaria de dizer que eu gostei muito do vídeo que você passou e tudo que você falou, porque eu resolvi trabalhar com marketing nessa ótica diferente, justamente por conta dessa questão do propósito. A gente vê, principalmente quem trabalha com marketing digital, nessa questão de estratégia, de produção de conteúdo, traz muito um diálogo de fazer 6 em 7, money, 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 e a galera que é da espiritualidade não se identifica com essa linguagem. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam se afastando desse mercado, deixando de crescer, porque não querem aprender esse tipo de marketing. E o propósito é isso. Eu brinco, eu falo assim com a minha galera, eu falo que a gente tem que voltar para a causa. Porque quando a gente entra no campo de batalha, a gente vê 1 milhão de perrengues e de coisas que acontecem. E o que fortalece a gente para não desistir é o nosso propósito, é a nossa causa. Quando eu era criança, eu saía para brincar na rua e minha mãe falava, Pri, volta para casa. E eu falo que volta para a causa. Então, é você voltar para essa causa, voltar para esse sentimento primeiro, né? O próprio Mestre Jesus falava, voltar para o primeiro amor. Então, a gente tem que ter isso muito forte dentro da gente para que a gente consiga empreender sem desistir. Porque senão a gente desanima, aí vem um problema ou outro, aí, principalmente aqui no digital. Quem começa, né, no digital... Você vai fazer uma página de captura e você se lasca todo, o negócio trava, e você, isso não é para mim e tal. Então, assim, eu não quero que eu chamo o pessoal de pessoas luminosas, eu quero que essa galera, eles continuem expressando a causa deles ao mundo e continuem com seus propósitos. Então, para poder ultrapassar os perrengues, a gente tem que estar muito forte no propósito. Então, eu quero agradecer a vocês, eu gostei muito do grupo. Cada vez mais eu percebo que o universo tem me encaminhado para eu encontrar minha galera. Por muito tempo parece que eu estava sozinha, aquilo que o Posade fala, né? Festa estranha com gente esquisita. Encontrei vocês. Gratidão. Obrigada por estar aqui. A gente fica muito feliz com isso, porque isso nos fortalece. Muito bem-vinda, de verdade. E acho que um ponto que você falou muito interessante é o seguinte, cara, o dinheiro é meio, a gente precisa dele, ele tem que ir a nosso favor. E a gente tem que ter, sim, conforto, a gente tem que ter, sim, prazer, a gente tem que estar bem e, ao mesmo tempo, estar construindo, né? Que é uma coisa que, como espírita, e muitos anos de mocidade espírita e tudo mais, é o que eu sinto muito que as organizações espíritas perderam um pouquinho. Elas pegaram uma situação de estar muito fora. Eu tenho muito contato com eles ainda, e também sou, né? Mas estou falando do ponto de vista da gente abrir a nossa mente, aquele ponto que eu falei do mindset evolutivo. Serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. A espiritualidade é muito maior do que a religiosidade. Essa situação que está acontecendo hoje faz muito sentido o mindset fixo que a gente está vendo nas pessoas. Por isso que a gente não está tendo foco
no Covid, para poder vencer, para poder ir à frente, para poder pegar o aprendizado e sair dessa situação o mais rápido possível. Porque quem fica numa situação assim tem um sofrimento maior. Então é isso que a gente tenta eclodir, né? Mas legal, foi bom demais hoje. Gostei muito também, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Beleza, ótimo descanso. Retornamos semana que vem. E aí a gente vai se falando. Depois os nomes de quem entrou e quiser participar, só põe no chat lá, a gente já... Não vai ter... Retornamos quinta. Eu ia perguntar. Hoje é segunda, né? Puta, é verdade. Puta, nossa, cara, eu vou diminuir esse nível aqui, tá muito alto esse negócio aqui. Eu vou começar a fatiar o bolo, que é muita coisa. Consegui falar alguma coisa. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.